E aí, gente, passando aqui para deixar um registro, né? Eu acho que um registro muito necessário. Eu não poderia deixar de gravar e falar um pouco do que aconteceu comigo nos últimos dias. Vocês devem ter percebido que eu tenho me afastado um pouquinho das redes sociais. Me afastei um pouquinho das redes sociais, né? Mas foi preciso tudo isso. Bom, vamos lá. Infelizmente, fui acometido com a Covid, né? Tantos meses de cuidados, né? Tantas coisas privando de muita coisa, né? Sempre utilizando máscara. Bom, fazendo o que me cabia, né? Então, evitando alguns lugares, mas não foi o suficiente. Então, fui acometido com a Covid-19, com esse vírus aí louco. E com isso fui internado, né? Me internei no dia 6 de janeiro na Clínica Santa Clara. E com isso, do dia 6 de janeiro até o dia 11 de janeiro, eu fui ficando pior, né? E nesse momento da internação, quando eu fui internado no dia 6, eu fui internado com 30% de comprometimento dos pulmões e já com uma infecção bem alta, né? Inclusive foi isso que espantou um pouco a médica, como meu exame piorou do dia 4 para o dia 6. Dia 4 foi o meu primeiro exame, dia 6 repetimos os exames, e aí foi quando ela sugeriu a internação e eu fui internado. Só que do dia 6 para o dia 10 é um momento assim muito marcante, porque é um momento que eu fiquei sozinho, né? Eu fiquei sozinho lá no quarto, e é um momento que você fica pensando muito, você pensa muito na vida, você pensa muito em tudo que está acontecendo, você pensa na pandemia. Foi um momento em que a televisão me assustou muito. Eu até comentava com meus familiares e alguns colegas, mas eu não vou assistir mais, não vou desligar a televisão. Alguns canais eu não vou assistir, Jornal Nacional nem pensar, porque as notícias eram péssimas, né? E assim, eu me enxergava naqueles casos que passavam ali, né? E ao ver que eu estava piorando a cada dia, eu percebi o oxigênio aumentar, né? Então, sempre os enfermeiros, os médicos, quando passavam, aumentavam o meu oxigênio, exatamente por conta das dificuldades que eu estava para respirar, né? O fôlego estava ficando bem aquém do que a gente precisa. Então, no dia 10 de janeiro, no dia 11 de janeiro, foi sugerida a minha transferência para a UTI. E aí, nesse momento, eu sou sincero a lhe dizer, eu não pensei em nada. Eu não pensei como era uma UTI, eu nunca fui, né? Nunca tinha frequentado uma UTI, nunca tinha sido internado no hospital. Foi a primeira vez, espero que tenha sido a última. Bom, e aí fui pra UTI. Fui pra UTI com muita esperança, sabe? Em momento algum eu pensei que ir pra UTI estava me colocando num risco. Nunca. Então, cheguei na UTI da Santa Clara e recebi, assim, um atendimento fora do comum. Eu sou sincero a lhe dizer que eu acho que eu encontrei anjos na terra. Pessoas que me receberam sem medo da doença. Eu acho que eu fiquei impressionado, penso muito nisso. Como aquelas enfermeiras me receberam bem. Pessoas de um coração gigantesco. Que, assim, carinhosamente me receberam e transformaram um momento que deveria ser de muita angústia, de muito medo, uma coisa meio sombria, transformaram tudo isso num lugar muito alegre, cheio de vida, né? E eu me senti muito bem. Apesar de estar numa UTI, eu me senti muito bem na UTI. E chegando na UTI, meu tratamento muda, né? Aí outro anjo aparece na minha vida, né? Que foi exatamente a doutora Dagjane. Ela que é cirurgiã torácica, ela é especialista em pulmão. E aí ela chega e muda tudo. Ela dá assim uma reviravolta no quadro, porque eu já não estava mais com 30% dos pulmões, e sim mais de 90% dos pulmões comprometidos. Mas eu não sabia disso. A equipe médica foi muito cautelosa nesse momento em não me falar, né? Eles não me contam. Isso aí até porque o medo também era a minha pressão. Então eles
um procedimento médico, esconderam isso de mim, mas pessoas fora do hospital começaram a ficar sabendo disso, né? Pessoas estavam preocupadas, pessoas familiares meus, amigos, colegas que tinham contato com alguém do hospital, ficaram sabendo do meu caso. E a partir disso, uma grande mobilização, que aí é quando a coisa começa a entrar assim numa coisa surreal, inexplicável para palavras do médico plantonista da UTI, é nesse momento. Então assim, quando as pessoas fora souberam que eu estava na UTI e souberam da gravidade do problema, começaram a fazer orações. E foram muitas orações. Foram assim, de onde eu menos imaginava, pessoas que estavam orando, pessoas que estavam pedindo dentro da sua religião, né? Várias religiões, pessoas espíritas, pessoas católicos, evangélicos, todos pedindo a minha saúde. E assim, é nesse momento que a coisa, assim, que o milagre acontece. É nesse momento que, assim, eu poderia ter ali dentro daquele hospital o dinheiro do mundo inteiro, mas o que eu precisava era fôlego, o que eu precisava era ar. Eu precisava que meu pulmão voltasse a funcionar, digamos assim, né? Não domino essa área médica, mas era algo mais ou menos assim. Eu precisava que meu pulmão voltasse a funcionar. E aí, é exatamente nesse momento que foi assim, uma coisa incrível. No dia 12, eu fui internado na UTI no dia 11 de janeiro. No dia 12 de janeiro, essa médica, que foi usada com certeza por Deus, chegou para me atender. E quando ela chega, ela muda todo o tratamento. Ela muda tudo, da alimentação, a medicação que eu estou recebendo, a forma como eu estava na cama. Ela me tira da cama, me coloca numa cadeira e ela propõe a ventilação não invasiva, que é um procedimento chamado de VNI. E o VNI é como se fosse assim, ele é pré-intubação. Depois disso, se você não reagir ao VNI, você tem que ser intubado. E esse sim era o nosso medo, porque a intubação leva a um quadro clínico muito delicado, né? Principalmente para pessoas hipertensas, que aí você, assim, a probabilidade e o risco de morte é muito alto. Então, as pessoas começaram a orar bastante, a rezar muito. Pessoas mais próximas tiveram alguns avisos. Pessoas familiares, pessoas assim do meu convívio, tiveram alguns avisos de que não estava bem, de que a coisa não ia muito bem não. E aí essas pessoas, elas foram e começaram a orar, e começaram a fazer pedidos. Pediram muito por uma intervenção divina, porque só Ele podia abrir essa porta, essa janela, onde não havia nada, né? Onde não tinha sequer parede, como diz algumas músicas religiosas, que Ele é o Deus do impossível, né? Então Ele agiu no impossível. Ele fez o impossível. Aquilo que a medicina não explicou no dia 13 de janeiro. Veja, dia 12, eu recebo a médica, ela troca meu tratamento. No dia 13 de janeiro, a medicina não consegue explicar. Os médicos, um médico, aliás, para ser mais justo, chega no quarto e olha para mim, no dia 13, olha para o quadro que tinha dentro da UTI e diz assim, inexplicável, surreal. E faz algumas comparações, inclusive com outras pessoas que estavam internadas na UTI também, com quadros clínicos melhores do que o meu e não resistiram à Covid. E aí ele sai do quarto e eu me pego pensando assim, meu Deus, só pode ter sido um milagre, né? A forma como meu pulmão reagiu à ventilação não invasiva e aos outros medicamentos, a forma como meu corpo respondeu no dia 13 de janeiro, de fato é surreal. É algo assim inexplicável.
recebo a visita de uma enfermeira que me disse assim. Ela disse, olha, você quebrou todos os padrões que nós vimos observando dessa doença. Desde quando começou a pandemia, você quebrou agora. Ninguém está entendendo nada. Então, assim, eu fico muito impressionado com tudo isso. Mas eu fico também na certeza de que eu sei de onde veio, né? O inexplicável tem explicação, sim. Isso tudo veio lá de cima. Com certeza eu tenho missões aqui na Terra que não acabaram, né? Então essas missões, elas me foram permitidas. Eu tive uma segunda chance para continuar o que eu vim fazer aqui na Terra, que nem eu sei o que é, né? Mas uma coisa é certa, isso tudo que eu passei serviu muito para a renovação da minha fé, acreditar que Deus existe sim, nunca duvidei disso, muito pelo contrário, de uns anos para cá eu tenho sentido a sua presença cada vez mais forte na minha vida, assim, algumas coisas, sabe, que vêm se encaixando, as coisas se encaixam perfeitamente, às vezes de forma turbulenta. Eu ficava me perguntando, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Mas lá na frente vinha a explicação. Era exatamente para ter acontecido isso, para que eu pudesse conquistar isso agora. Então, assim, de uns anos para cá eu tenho sentido claramente a sua presença na minha vida. E, assim, a fé. O impressionante foi como eu não perdi a fé dentro do hospital. Não, momento algum eu achei que eu fosse morrer. Momento algum, logicamente, não é querendo dizer que você está no hospital e você não sente medo. Sim, eu sentia medo. Mas algo dentro de mim me dizia que eu ia me tratar, me dizia que eu ia conseguir sair dali. Sabe? Então, assim, algo me dizia que ia dar certo, que eu precisava confiar, eu precisava ter fé. Então, eu não perdi a fé. Não perdi a fé. Por alguns momentos eu tive medo. Mas perder a fé, não. E eu sabia que o melhor para mim ia acontecer. O melhor. E eu estava preparado para isso. Então, o melhor aconteceu. E o melhor foi eu continuar vivo, né? Respirando. Hoje, olha, podendo puxar o ar, coisa que eu não conseguia fazer. Eu lembro que nas fisioterapias que eu fazia diariamente, o fisioterapeuta ou a fisioterapeuta que eles trocavam pedia isso, né? Respire. Minha respiração era muito curta mesmo. E agora, quando eu consigo puxar o ar, né, eu digo, olha, meu Deus do céu, quanto é valioso, né, isso aqui. Então a gente começa a se pensar no sentido da vida. Eu me peguei pensando muito nisso, né, no sentido da vida. O que é que vale, né? O que é que vale? Vale a camisa mais cara, a marca mais cara, o carro mais caro? O que é que vale? Vale isso aí? Vale você fazer o bem, né? Porque uma das coisas também que me colocou na cabeça foi o seguinte, me peguei pensando muito nisso. Eu disse, meu Deus, a gente só colhe o que planta, né? Então eu fui refletir o que foi que eu plantei, né? Por que eu estou colhendo isso, né? Por que eu estou passando por isso aqui? O que é que o Senhor está querendo me ensinar com tudo isso? E aí eu entendo perfeitamente que, assim, eu precisava passar por isso para ter algum aprendizado, que talvez até hoje eu não saiba, mas eu vá descobrir mais à frente. Ou não precise descobrir, porque esse é o mistério da fé, né? Você precisa ter fé, independente de qualquer coisa. Mas eu tinha, sim, uma ideia, né, de que, meu Deus, eu não tenho feito mal a ninguém, pelo contrário, se eu não puder fazer o bem, também não vou atrapalhar ninguém. E por que eu estou colhendo isso, né? Mas ele sabia exatamente, e ele me deu a colheita, ele me deu a chance desse renovo, de continuar vivendo. Então eu estou passando aqui para dizer a todo mundo que naqueles momentos que você achar que você está sozinho, né, lembre-se que Deus está do seu lado. Eu lembro que uma vez eu vi uma história que dizia assim,
eu achava que estava sozinho, e tem um homem caminhando com Deus na praia. E depois esse homem acorda, e quando olha para trás, ele vê que as pegadas na areia, só tem 2 pegadas na areia. Aí ele diz assim: poxa Deus, você me abandonou, você me deixou aqui, você não ia ficar do meu lado todo o tempo? Aí ele aparece e diz assim: essas 2 pegadas foi no momento que você não conseguia andar mais, e eu coloquei você no braço e te trouxe até aqui. Então assim, é nesses momentos, né, que a gente fraqueja, que ele está do nosso lado para nos dar força, para nos dar renovo, para nos trazer a fé, né, para nos dar fôlego, para nos dar oxigênio. Então hoje eu estou aqui, eu tenho certeza, com as graças de Deus, né, ele me permitiu isso, e eu sou gratidão, né, eu só posso agradecer a Deus, agradecer aos meus familiares, né, que, assim, de uma forma muito especial, compraram a minha história, né, se preocuparam, choraram, sorriram, vibraram quando eu venci, se dispuseram, né, ficaram à disposição para tudo, o que fosse preciso, estavam ali à disposição. Há uma pessoa que, enfim, em momento algum, colocou nenhum empecilho, nem medo, não teve medo, que foi a minha mãe, né, que ficou todos os dias, eu preciso dizer isso, ficou todos os dias na UTI, coisa assim que muita gente fica com medo, né? O pessoal não... Quem é que não tem medo de pegar o coronavírus, né? E por cima, no caso dela, que não tinha plano de saúde, se pegasse talvez fosse uma situação pior do que a minha, né? Mas ela não mediu esforços e estava lá do meu lado. Eu tive também muitos colegas, né? Pessoas de Recife, colegas do mestrado, colegas da escola que eu ensinei em Recife, que fizeram orações, correntes de orações, pessoas das escolas que eu ensino aqui em Campina Grande, do SESI, do Djanira Tavares, pessoas que, inclusive, da escola, que nas igrejas que frequenta, fecharam a igreja, fizeram orações. Pessoas ligadas à minha família, amigos próximos, que também fizeram corrente de oração, né? Do curso de Geografia daqui de Campina Grande, da UFCG. Então, assim, foi também uma hora de eu poder ver, né? Eu poder ver as minhas amizades, eu poder ver as pessoas que estão do meu lado, que estão torcendo, e de que forma eu impacto na vida dessas pessoas, né? Também foi importante para isso, para que eu pudesse ver, enxergasse, ficar mais claro, ficou mais evidente essas pessoas que estão do meu lado. Então eu agradeço a todo mundo, tá? Agradeço assim do fundo do coração a todas as orações. Como eu disse a todos que eu conversei no WhatsApp, no Instagram, eu dizia sempre assim: continuem orando porque está dando certo. As orações estão mudando significativamente aqui meu quadro. Eu estou precisando disso. Todo mundo a dizer isso. Continuem orando, porque eu sabia que somente essas orações seriam capazes de me tirar dali. Então é isso, gente. Esse foi meu testemunho, né, desses dias aí que passei afastado, desses dias que renovei minha fé, renovei minha vida, né, renovei o fôlego e hoje estou aqui, curado, venci o Covid, estou bem, estou super bem, né, com muita energia. Estamos começando aí mais um ano, se Deus quiser, na esperança de que essa vacina chegue para todo mundo e que a gente acabe com isso, né? Com esses sustos, esses medos que essa doença nos causa. Tá bom? Então, forte abraço e nunca esqueça que Deus está do seu lado. As coisas que pode resolver.
a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar